A paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês que vão estar aí assistindo essa live após, né? Eu quero trazer essa manhã uma palavra de Deus, uma reflexão que está escrito no livro de Mateus, no capítulo de número 18, né? A seguir, diz assim a palavra do Senhor Jesus: naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é maior no reino dos céus? É uma pergunta. E Jesus respondendo, né? Ele chama uma criança e após, né? Coloca no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como esta criança, de modo algum entrarei nos reinos de Deus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Meus amados irmãos, ouvintes da palavra de Deus, né? Eu estava aqui hoje pela manhã e Deus colocou no meu coração falar sobre isso. Nós vemos aqui os discípulos, né? Eles estão com Jesus, andavam com Jesus, viu os milagres de Jesus e acredito que não só com os discípulos, mas também às vezes acontece hoje no cotidiano com muitas pessoas, né? Devido achar ou pensar que é maior até de que o próprio Jesus. Mas a gente sabe que Jesus, ele sempre será o maior dos maiores, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Mestre, humilde. Então aqui nós vemos a narrativa dessa história e algumas Bíblias, elas têm um texto que é o maior no reino de Deus, né? Às vezes por a gente fazer algo para Deus, por às vezes a gente pregar com aquela eloquência, com aquela vontade, sabe? E até ajudar, né? Às vezes a gente se considera e acha que nós seremos os maiores, que somos melhores, que somos mais sábios, que nós somos as pessoas mais merecedoras, né? Por talvez até estar em uma denominação, eu sou o maior, eu fiz, eu faço acontecer, né? E Jesus Cristo aqui, a gente observa que ele começa agora a observar. Eu quero entrar dentro dessa história. Eu gosto de ler a Bíblia assim, entrar dentro da história. E ao mesmo tempo eu fico observando e vendo Jesus com seus discípulos, Pedro, Tiago, João ali, todo mundo olhando para Jesus. E dentro do coração deles, por talvez pregar a palavra de Deus, ou talvez por feito muitos milagres, né? Como acontece infelizmente nos dias de hoje. O poder é meu, o dom é meu, o que eu sei é meu, foi mérito meu. E na realidade a gente sabe, meus amados irmãos, que nós não temos nada, nós não somos nada diante de Deus. Nós temos que entender que a nossa vida, a nossa alma está nas mãos do Senhor Jesus, né? Então aqui Jesus, ele observa ali o cenário, observa quem está ao seu redor, e eu fico imaginando a multidão, né? Ali os discípulos, talvez um conversando com o outro, dizendo: eu acredito que eu vou ser o maior. Eu vou ser o maior porque eu preguei muito, porque eu expulsei demônios, né? Eu acredito que eu sou maior. Estou dizendo aqui de uma forma mais assim, vamos dizer, numa linguagem de hoje. Mas Jesus Cristo, ele olhava, ele conhece o nosso coração, né? Ele
observava os pensamentos das pessoas, assim como Ele observa os pensamentos de todos nós, as nossas atitudes, as nossas ações, as nossas palavras, porque nós somos humanos e nós somos falhos, nós temos que entender isso, e Ele entende que eu sou falho, que eu preciso dEle, que eu preciso mudar a minha vida, eu preciso mudar a minha história, eu preciso mudar o meu pensamento e deixar Jesus entrar na vida. Porque, meus queridos irmãos, a gente sabe que tudo isso é um processo, e a gente sabe que não é fácil para ninguém. E eu estava aqui de manhã, Deus colocou esse texto. Jesus, ele começa agora no meio da multidão ali, no meio do seu discípulo, um coloca no seu coração: eu sou o maior porque eu preguei. Talvez, eu não sei, mas alguém deve ter conversado com ele ali, ou Pedro, ou João, eu não sei, mas eu estou só, que nem diz alguns pregadores, conjecturando, né? E Jesus, ele agora, ele começa a entrar em cena, ele começa a ver as crianças. Você acredita, você já viu, né? Eu acredito que você tem criança, você vê a inocência de uma criança. É diferente de você, né? Porque a criança, ela não tem aquela, vamos dizer aqui uma palavra, aquela malícia. Ela está dizendo, é uma criança, ela não tem a malícia que eu tenho e a malícia que você tem, porque nós, adultos, nós temos uma malícia enorme. Não adianta às vezes dizer: ah, mas eu sou cristão, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não tenho malícia, eu não tenho aquilo. Que tem. Mas Jesus, ele aqui, ele chama a criança. E é interessante que, se você for ler aí em Mateus 18, versículo do 1, né? Você vai ver aqui, ele dizendo, Jesus chama, no versículo 2, e Jesus chamando uma criança, a pôs no meio deles. E aqui, meus queridos irmãos, eu fico observando agora, Jesus, ele chama essa criança, né? Coloca no meio, e eu fico agora imaginando os discípulos sem entender nada, né? Porque Jesus, ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele é tudo, ele é Deus. Jesus, ele coloca no meio aquela criança. Você já imaginou, você já viveu? Eu fico lendo a Bíblia e ao mesmo tempo fico observando e vivo aquele momento ali. Eu fico vendo agora Jesus Cristo colocando aquela criança no meio da multidão, no meio dos discípulos, e alguém chega para o outro discípulo e fala assim: ô Pedro, tu entendeu aí alguma coisa? Jesus, criança estava ali brincando, e ele traz aquela criança para cá, para o nosso meio. Eu não estou entendendo o que ele quer falar com a gente. Só que Jesus, ele já conhecia o coração, ele já conhecia a mente, ele já conhecia ali os pensamentos das pessoas, dos discípulos que estavam com ele. E Jesus, olhando para dentro do coração deles, por achar que sabiam mais, o que é que eu aprendo com isso? Isso aqui é para mim também a palavra de Deus. O que é que eu aprendo com isso? Por mais que eu venha ter um grau de escolaridade maior, por mais que eu possa até ser um bacharelado na teologia, por mais que eu não sou isso, né? Sou simples servo do servo. Mas o que é que eu estou falando? Para os dias de hoje, geral, né? Então o que acontece, meus amados irmãos? Por achar que eu tenho certificados, diplomas, um bom doutorado, e às vezes nós achamos que somos melhores do que os outros, achamos que somos os grandões, achamos por talvez ter uma mega igreja, a melhor igreja, vamos dizer, de uma capital, da cidade. Olha, a minha igreja é maior, eu tenho um melhor carro, eu tenho a melhor família, eu tenho isso, eu sou o grandão. Mas na realidade, Jesus, ele conhece seu coração, Jesus, ele conhece a sua vida, Jesus, ele sabe. Às vezes a gente acha que somos, mas ao mesmo tempo, Jesus diz: ei, você nem imagina o que você é pó. Mas eu sou o maior da cidade. Você não é nada diante de Deus. Se Deus quiser abater você, se Deus quiser me abater, Ele vai me abater, cara. Nós temos que estar na posição que Deus nos chamou.
Você pode estar aí e dizendo assim: mas eu estou aqui na melhor igreja, eu congrego na maior igreja, o meu pastor é um dos pastores mais renomados. Se a gente for olhar para a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Ele olha de lá de cima para cá, ele não vê um justo sequer. Eu sou pecador, eu preciso da presença de Deus. Eu preciso de quê? De me converter todos os dias. Aqui, os discípulos eles não entenderam aqui, né? Mas Jesus ele pega uma criança e começa agora a dizer aqui, e fala isso, olha. E disse, quem está falando aqui é Jesus, é a palavra, não sou eu. Ele está dizendo assim, olha, e diz: em verdade vos digo que se não vos converter de quê, meus irmãos? Converter de quê? Você que está aí, você que já é cristão há 60 anos, cristão aí há muito tempo. Eu aceitei Jesus muito novo e estou aprendendo. Essa semana eu estava na escola dominical e eu ouvi um professor falar algo muito interessante. Ele falou assim, olha, professor, falou, olha, eu estou aprendendo com os alunos. Mas espera aí, eu posso aprender com os alunos? O que é essa criança aqui? Será se essa criança ela era professor, era um poliglota, sei lá, alguém aí, um doutorado? Não. Era uma pessoa inocente. Eu acredito que você está entendendo o valor da palavra. E aqui, Jesus, ele, no versículo 3, diz assim, ó, e em verdade vos digo que se não vos converter de quê? Converter dos pecados que todo dia, eu e você, a gente peca, todo dia a gente está pecando, através da palavra, através de uma ação, infelizmente isso é para mim, é para todos nós que somos cristãos, né? Converter de quê? Converter dos maus caminhos, converter da palavra torpe, converter, sabe? A gente tem que se converter todos os dias, porque às vezes a gente lê a palavra, às vezes a gente está louvando a Deus, como eu falei ontem. Às vezes a gente tem o cabelão lá embaixo, né, mulher, aquele cabelão, a roupona bonita, você vê aquela pessoa com aquela roupona, mas você sabe como é que está o coração? Você sabe como é que está a vida daquela pessoa? Você vê aqueles louvores, aquela coisa tão linda, uma banda tocando ali, você não sabe como é que está o caráter da pessoa, você não sabe como é que está a história naquela casa. Será que está tratando bem a esposa? Será se está pagando, comprando, né? Pagando. Porque hoje pregar o evangelho, eu digo para vocês uma coisa, porque que eu estou aqui numa rede social, graças a Deus, eu vou levar isso comigo. O meu caráter é o meu legado. Você pode até achar defeito em mim, você vai achar defeito em mim, você vai achar defeito, sei que todos nós temos defeito, mas aonde eu tenho andado, graças a Deus, eu tenho honrado, eu tenho deixado portas abertas. O que significa isso hoje? É você ter um legado, é você ter uma história, sabe? É você pregar o evangelho, você vir para uma rede social e alguém observar, alguém assistir, ouvir a sua pregação, porque hoje, eu digo para vocês, meus amados irmãos e amigos, né, amigos católicos, eu tenho muitas pessoas, amigas católicas, que ouvem a palavra de Deus. Tem um rapaz, vou até falar isso aqui na rede social, um padre Cláudio, parabéns, eu tiro o meu chapéu. O padre, foi padre aqui em Ipupiara, já morei lá, e eu tiro o meu chapéu para ele. Por quê? Porque eu digo para vocês, ainda existem pessoas de caráter, mas só que nós, humanos, aquilo que foi pregado aqui, aquilo que foi lido, eu preciso me converter, não é porque eu estou em determinada igreja, não é porque eu estou em determinada denominação, a minha igreja está salva, a minha igreja é a melhor, a minha igreja, não, eu tenho que entender que eu estou aqui
por pouco tempo e eu tenho que me converter todos os dias, e que tem pessoas aí que talvez está cristã, está pregando, está dando testemunho melhor do que eu, que estou todo dia na igreja. Então, meus amados, olha, Jesus Cristo, Ele diz, olha, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrarei no reino de Deus. Eu posso entrar no reino de Deus de qualquer forma. Eu posso entrar no reino de Deus porque eu sou um grande dizimista. Eu posso entrar no reino de Deus porque eu sou um guitarrista, eu sou um tocador, porque eu sou o baterista da igreja. Eu vou entrar no reino de Deus. Mas eu sou o cantor da igreja. Não. Se eu não me converter, eu não vou entrar no reino de Deus. Se você não se converter, se você não aceitar o Senhor Jesus como Salvador da sua vida, porque a gente sabe que a única pessoa que pode me salvar da ira futura não vai ser o pastor, não vai ser a placa da igreja, não vai ser a denominação, não vai ser os méritos, meus méritos, não vai ser isso não. Eu tenho que me converter, eu tenho que reconhecer que eu sou pecador, que eu preciso do Senhor Jesus, que é um exemplo aqui, o ladrão da cruz. O ladrão da cruz, ele se arrependeu nos últimos momentos de fôlego, ali estava para morrer, ele estava lá na cruz. Seus últimos momentos, ele olha para o Senhor, o outro está ali até falando, imagina aí, o cara está lá pendurado, morrendo, e diz, ei, se tu és o Filho de Deus, nos tira daqui, nos salva também. O outro com sua humildade, né? Assim como uma criança, a humildade, ele reconhece o Senhor Jesus com suas poucas forças, ele começa a olhar, ele começa ali, ao mesmo tempo, sentir a dor do seu próximo. Isso é muito importante, sentir a dor do seu próximo. E eu pergunto, você tem sentido a dor do seu próximo? O que você tem feito nessa terra, nesses últimos momentos? Eu estou com 43 anos de vida. Obrigado, Senhor. Mas graças a Deus, onde eu tenho andado, eu tenho honrado no meu caráter. Não tenho pego nada de ninguém. O que é dos outros, é dos outros. Isso é importante para mim e para você que é cristão. Não só para a gente que é cristão, mas para qualquer um. Nós temos que ter um caráter. Caráter de Cristo. Cristo nos ensinou, está tudo escrito aqui, ó. Tudo está escrito. A gente só vai se perder se a gente quiser. Então, eu tenho que pegar os exemplos bons das pessoas boas. Eu preciso mudar, eu preciso aprender, eu preciso me converter, eu preciso mudar as minhas atitudes, as minhas ações, porque eu não sei o que o meu próximo está passando. Não é julgar. Eu estava lendo aqui hoje pela manhã e ao mesmo tempo lembrando e vendo quantas pessoas hoje estão aí debaixo da ponte, quantas pessoas hoje estão na droga, atolado na droga, na bebida, sabe, na prostituição. Aí a pergunta é, e a interrogação: você acha que alguns estão ali porque quer? Você acha que aqueles que estão na droga ou na prostituição, você acha que eles estão porque quer? Olha, nem todos estão ali porque quer. Às vezes a Bíblia manda a gente suportar uns aos outros, suportar os mais fracos. Só que às vezes, porque às vezes a gente tem a palavra, a Bíblia, às vezes a gente descarrega nos outros como uma arma. Isso aqui, ó, é um microfone. Você sabia que isso aqui é pior às vezes do que um revólver? Você sabia que isso aqui é pior às vezes do que uma facada? Você que está aí do outro lado e vai escuta essa palavra. Você que é pastor, você que é presbítero, você que é diácono, você é um líder de igreja.
Já liderei várias igrejas, Rio Grande do Norte, trabalhei em vários lugares, Brotas de Macaúbas hoje é sede. Conheço muitas pessoas e eu aprendi muito. De tanto apanhar, de tanto, ser moído, eu aprendi muito. Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. A verdade não está em mim. A verdade não está em mim, a verdade é Cristo. Só que um dia Jesus Cristo, Ele apareceu na minha vida, na vida daqueles que têm aceitado Ele. Nós estamos aqui aproveitando esse tempo aqui na terra, porque eu vou morrer e você vai morrer também. E nós temos que aproveitar enquanto nós estamos aqui, dar o melhor para Ele. Seja uma palavra, seja um abraço, seja um versículo. Você às vezes não fica na rede social vendo alguma coisa, manda um versículo para alguém, Olha, quando Jesus ele diz isso, eu fico imaginando agora o discípulo olhando Jesus, ele pega a criança, coloca ali e diz: olha, está vendo essa criança? Em verdade vos digo que se não vos converterdes, ou melhor dizendo, na linguagem de hoje, se vocês não se converter e não fazer como essas crianças, de modo algum entrarei no reino de Deus. Pedro, João, na linguagem de hoje, não é porque você está pregando, não é porque você está cantando, não é porque você está comigo que você vai entrar no reino de Deus. Porque quantas pessoas tiveram com Jesus e perderam? Quantas pessoas que tiveram com Jesus e perderam? Olha Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, vocês sabem muito bem a história. Ele estava com Jesus, comia com Jesus. O que ele fez? O que ele fez? Trocou Jesus. Trocou Jesus por moedas. Quantas pessoas têm trocado Jesus por amizades? Quantas pessoas têm trocado Jesus pelos bens materiais? Sou a pessoa mais rica, eu sou isso, sou aquilo, podendo até ajudar o próximo. A Bíblia diz, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E quantas pessoas tem nesse mundo que tem condição de ajudar o próximo, tem condição de fazer tanta coisa e não faz a maltratar, igual aquele rico e Lázaro, a história do rico e Lázaro. O que aconteceu? Você sabe muito bem a história. Coitado do Lázaro, comia as migalhas que caía da mesa do rico. Mas a Bíblia diz que um dia Lázaro foi levado pelos anjos e o rico morreu. Então há uma diferença de morrer e ser levado pelos anjos. E um dia o rico acordou em outro lugar, e Lázaro também acordou. Mas eu não quero entrar nesse texto, mas aqui nos leva a entender que se eu não me converter, eu posso passar a eternidade assim como aquele rico está. Então pense bem, são 23 minutos aqui só. Estou aqui há 23 minutos que eu estou aqui, estou tirando esse tempinho para Deus lhe alertar, para você acordar e saber que você tem uma vida a ser vivida. Quantas pessoas nesse momento, eu sei que esse vídeo depois vai, se você quiser compartilhar, não é para mim ganhar dinheiro não, de graça receber, de graça dai. Estou aqui, com os equipamentos, lutando para a gente fazer sempre um videozinho, para que você que está do outro lado, talvez aí triste, amargurado, distanciado, talvez até da igreja, que eu já fui distanciado da igreja, sei como é. Você que está aí na sua casa, você que está nesse momento, vai depois colocar aí o vídeo para assistir. Pense bem, valorize a sua vida, valorize a sua alma. Sua alma talvez deve estar chorando, pedindo socorro. Assim como tem muitos cristãos que estão distanciados, desviados do Evangelho, estão perdidos.
mas ainda há esperança para você, ainda há esperança para que você possa viver o melhor de Deus nessa terra. Então, meus amados, olha, que Deus possa abençoar a sua vida. Você aqui de Gentil do Ouro, né? Estou aqui em Gentil do Ouro. Você, pessoal do Recife, às vezes estão sempre nos acompanhando, Rio Grande do Norte, Bahia inteira, o mundo geral, aqueles que me consideram, aqueles que sempre está aí no canal, aqueles que estão sempre assistindo. Que Deus abençoe você. Você que é líder, qualquer área, aprenda uma coisa: eu vou prestar conta a Deus, quer de bom, quer de mal, eu vou prestar conta a Deus. Você também vai prestar conta a Deus, você pode ter certeza disso, porque um dia Deus irá julgar com justiça. Ninguém vai escapar da ira de Deus, da justiça verdadeira. Aqui na terra, a gente sabe que a justiça não é igual a de Deus. A justiça na terra é comprada, a justiça na terra é diferenciada. Mas um dia o grande Deus, juiz dos juízes, rei dos reis e Senhor, irá julgar com justiça. Você pode ter certeza disso. Aproveita. É fácil? Não. É fácil se converter todos os dias? Não. É muito difícil. Todos os dias alguém fala mal de você, você tem que estar abraçando, né? Alguém quer destruir a sua vida e você está ali orando, clamando a Deus. Alguém toma o que é seu, que você suou, que você trabalhou, e você tem que amar, mas tudo tem um preço. Aprenda isso. Seu caráter é o seu testemunho na terra. Alguém está observando os teus passos. Alguém está observando a sua vida. Alguém está observando as tuas palavras. Teus filhos, todo mundo está observando. Jesus disse que estamos rodeados de uma nuvem de testemunha. Certo? Deus abençoe todos vocês. Seja abençoado com essa palavra aí. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém. E até a próxima.